Paz de Deus, meus caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, shalom e todas as saudações cristãs. Eu quero fazer esse vídeo agora, não me referindo a uma instituição, mas toda a instituição ou todo o povo também, que realmente tem desejo de salvar a sua alma. Quero deixar bem claro, às vezes eu deixo um asterisco ali com o nome de uma instituição, mas é para que aqueles que fazem parte observarem, porque também Deus vai salvar um pouco de cada lugar, irmão. Não adianta não dizer que vai ser só daquela igreja, daquela, e muitos que nem estão na igreja, que eles falam que é desigrejado, isso aí para mim não existe. Essa palavra na Bíblia eu procurei, nunca achei essa palavra. Eu acho que desigrejado é quando a gente está desligado de Cristo. Porque eu conheço pessoas que moram no Oriente Médio que não têm uma igreja e são crentes e servem a Deus normalmente, certo? Então temos que ter cuidado com essas novas ideias aí que surgiram, né? Desigrejado. Se a cabeça da igreja é Jesus Cristo, se ele é o corpo, se nós somos o corpo e nós estamos nele, como é que nós estamos? Só se for desligado do corpo de Cristo, né? Bom, é o meu pensamento, cada um pense como quiser. Não são obrigados a falar o que cada um tem a sua convicção. Então, meus caros irmãos, eles colocam uma sigla ali, mas isso é para todos, irmãos. E eu quero deixar bem claro, para todos aqueles que desejam a salvação. Eu vou ler aqui um documento, uma reportagem do Vaticano, que o Papa se apresenta a liberdade religiosa como condição do diálogo entre católicos e muçulmanos. Essa declaração aqui, essa reportagem foi feita em 26 de junho, né, de 2024, às 14 horas. Okay? O nome do site aqui, do jornal, é Eclésia. O Eclésia. Mais ou menos assim. Então vamos ver o que o Papa Francisco falou. Estou falando mal de ninguém aqui, estou falando uma notícia, ok, irmão? Mas, irmão, presta atenção para os irmãos entender aonde nós vamos chegar nisso aqui. E como isso vai comprometer, sim, aqueles que pregam o Evangelho. Vocês podem ter certeza disso, tá? Francisco recebeu delegação da Mesquita de Bolonha, na Itália, cidade do Vaticano, 26 de junho de 2024, Eclésia. O Papa afirmou hoje no Vaticano que o diálogo entre católicos e muçulmanos exige liberdade religiosa para as duas comunidades. Presta atenção, irmão, isso vai chegar até nós, tá? Esse diálogo existe o reconhecimento efetivo da dignidade e dos direitos de cada pessoa. No topo desses direitos está a liberdade de consciência e de religião, o que significa que cada ser humano deve ser plenamente livre no que respeita às suas opções religiosas, declarou ao receber em audiência uma delegação da Mesquita de Bolonha, na Itália. A intervenção divulgada pela sala da imprensa da Santa Sé falou de uma relação de irmãos entre cristãos, judeus e muçulmanos. Atenção. Que adoram o Deus único. Se referem ainda que de forma diferente, Abraão como pai da fé. Adoram o Deus único de forma diferente, mas tem Abraão como pai da fé. No mundo de hoje, o testemunho da fraternidade é indispensável, muito precioso. O Papa Francisco apontou a necessidade de diálogo sincero, respeitoso entre cristãos com liberdade para propor e nunca impor a sua própria religião a outra pessoa, crente ou não. Isso inclui qualquer forma de proselitismo, entendido como pressão ou ameaça, deve rejeitar qualquer tipo de favor financeiro, laboral e não deve aproveitar-se da ignorância das pessoas, prosseguiu. Está entendendo? Já vou explicar isso aqui. O Papa deixou votos de que a comunidade muçulmana possa manter boas relações com a Igreja Católica no respeito mútuo e na amizade. O mundo
sobretudo, está num momento da história que tem necessidade de crentes coerentes, fortemente empenhados na construção e manutenção da paz social e mundial. Agradeço-vos por estardes também juntamente com as vossas comunidades entre esses artesãos da paz, concluiu. Irmãos, você vai me dizer assim, mas o que tem isso a ver? Você não entendeu? Aqui você não pode fazer aqui ele está dizendo, teve uma parte aqui, eu vou frisar bem para você entender. Ó. Isso exclui qualquer forma de proselitismo. Presta atenção. É aí que está o perigo. Aí que está o perigo, irmão. Eu vou explicar para os irmãos o que é proselitismo, tá? Nós temos que ter cuidado. Nós estamos chegando no fim do tempo. Por isso que as denominações estão buscando uma unidade independente de dizer que está ou não. Ela não é obrigada, porque isso é feito de uma forma oculta, tá, irmãos? Não é feito de uma forma... Eu não estou acusando nenhuma denominação, mas isso é feito de uma forma oculta, certo? A única que eu sei que tem algumas que já se declararam, mas tem outras que estão, mas é feito de uma forma oculta. Por isso eu te aconselho, se você está indo para uma outra denominação, procure saber se ela é uma igreja autônoma ou se ela é uma igreja já ligada a uma federação. Procure saber isso. Isso é muito importante, tá? Eu não vou ficar aqui batendo nessa tecla, mas você tem que procurar saber. Bom, aqui está dizendo que exclui o proselitismo. Quer dizer, não pode ter proselitismo. Está excluído, não pode. O que é proselitismo? Eu vou anunciar o evangelho por uma pessoa, né? No intento de fazer aquela pessoa se converter a uma determinada ideia ou alguma determinada crença, para conseguir adeptos via instrução oral, ou até escrita, ou até digital, enfim. Então ele está excluindo isso. Se você está aí, você tem que ficar aí, não é para pregar para o outro. Quer dizer, já está tendo ali, irmão, uma forma de impedir que o evangelho seja anunciado. Olhando sem conhecimento, você não enxerga isso. Você acha que é uma coisa bonita, olha, vai ficar todo mundo unido. Mas aqui ele disse que exclui o proselitismo. E o que é o proselitismo? É uma evangelização. Eu vou numa casa de alguém que não crê na mesma doutrina do que eu, e eu sinto de lá falar do evangelho. Tá? Então, eu chego ali e vou falar o evangelho. O que é isso? É um proselitismo. É o intento ou empenho de converter pessoas ou determinados grupos a uma determinada ideia ou religião ou conseguir adeptos via instrução oral. Você está entendendo? Esse proselitismo, irmãos, é que vai pegar nós aí já. Porque você não pode mais... Quer dizer, se isso realmente virar uma lei, quer dizer que o cristão não vai poder mais anunciar o evangelho para ninguém na rua, porque senão ele vai cometer um crime. Está entendendo? Os pregadores de rua mesmo, se isso aí virar uma lei, o Papa já disse. Acabei de ler aqui a reportagem. Analisem vocês mesmos, meus irmãos. Então, por isso que estão criando plataformas, quer dizer, plataformas, se eu quero dizer, meios para controle das denominações. E a maioria, eu não vou dizer todas, já estão debaixo de um controle do sistema da ordem mundial do anticristo. Principalmente as que são federações. Não é necessariamente preciso trocar doutrinas ou trocar usos e costumes. Isso é de menos. Isso não importa. Satanás, o que ele quer? Ele quer tirar o foco do evangelho de Jesus Cristo. Só isso. Ele quer que você acredite na sua denominação, que a sua denominação é correta. Isso vai causar, não é uma união espiritual com Deus, isso vai causar uma desunião com o céu. Por quê? Nós temos que acreditar no que está escrito em Apocalipse. Quando João, irmãos, disse assim, quando João lá no capítulo, deixa eu pegar aqui para os irmãos entenderem bem.
Irmãos, isso aqui é muito sério. Tem gente que fica pensando que é brincadeira, que nós estamos aqui brincando. Eu não estou perdendo meu tempo. Eu oro, irmão, já que aqui de manhã eu já começo meu trabalho espiritual. Eu sirvo a Deus assim. É a minha missão. Estou sendo perseguido. Mas o que eu vou fazer? Eu corro riscos, porque estou falando coisas aqui, irmão, que eu não sei até quando eu vou poder fazer isso. Por isso eu estou com um grande desejo até de retornar para o meu país, né? Até o ano que vem. Meu país não, porque aqui também é meu país. Não sei se vou também, vai depender do tratamento médico. E primeiramente de Deus, não é? Eu acredito que com a ajuda de Deus eu irei, não sei, vamos ver. Então, como eu estava falando para vocês, irmão, nós temos que anunciar o Evangelho. Então, vou pegar minha Bíblia aqui. O primeiro aqui, ó. Então parece... Eu tirei um pouquinho do foco, porque eu vi que eu ia entrar num assunto que poderia me prejudicar. Então eu vou fazer outra coisa aqui, tá? A gente tem que pensar para falar aqui, viu, irmão? Senão dá problema. Quer dizer, impedir de anunciar o Evangelho. Ou tirar Jesus Cristo do foco. Certo, irmão? Quer dizer, tem o nome de Jesus Cristo na parede ou escrito em algum lugar, mas quando na realidade, no culto, a maioria das vezes, a pregação ela não envolve Jesus Cristo como motivo da salvação. Ela quer que a sua denominação, né, seja salva. Então, eu acho que eu vou falar o que eu ia falar assim, porque não acho que vai dar problema nenhum não, porque é o que está escrito na Bíblia, né? Então vamos lá. Eu ia ler uma parte aqui bem rapidinho. Então, o Senhor vai tirar uma grande multidão. Da onde? De uma igreja só? Olha aqui. Ó. A visão dos mártires na glória. Depois destas coisas, Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono e dos anciães e dos 4 animais prostraram-se diante do trono, seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? O ancião perguntou para João. E João disse, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e o branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui não está dizendo: esses são aqueles que vieram da igreja X, esses aqui são aqueles que vieram da igreja A, nem da igreja B. Ali não tinha placa, era uma multidão incontável. Hoje as denominações elas têm um número. Tanta está em primeiro lugar, tem tantos milhões, outra está em outro lugar, tem tantos bilhões, e vai milhões, uma tem 14 milhões, a Assembleia de Deus parece que está com 14 milhões, uma a tradicional, não é? Sem contar as outras, e assim por diante. Todas as igrejas têm a sua membresia local, que tem carteirinha de membro para poder participar das decisões das igrejas. A congregação cristã já não tem, os membros são só os membros do ministério e os irmãos apenas são irmãos e frequentadores do culto. Eles não têm direito de opinar. Agora, quanto ao ministério, tem o direito de opinar, mas também se for muito novo, ele vai opinar para depois ele sentar ou ser chamado a atenção. Eles não vão ouvir ele, com certeza, né? Se ouvir também e alguém achar que ele falou certo e não gostava, vai dizer que ele é muito novo para falar, que ele tem que ficar quieto. É assim que funciona, tá, irmão? Ninguém vem dizer para mim que não é. Eu estava lá, eu vi que era assim, tá? Então eu não estou falando mal, estou falando a verdade. E contra a verdade
não há nenhum argumento. Então, quando João viu essa multidão, ele não viu uma igreja só. Ele viu uma multidão. Da onde veio essa multidão? Vieram da tribulação, vieram de todos os lugares do planeta. Está dizendo aqui, ó, todas as nações, tribos e línguas. Então, seria uma coisa assim tão fútil, a dizer assim, tão fora, não é fútil a palavra, irmão. Seria uma coisa tão assim fora da nossa consciência humana, nós acharmos que um grupo só que vai herdar, que vai estar ali. Se você vir aqui em Portugal, por exemplo, na congregação cristã, a maioria dos crentes são tudo brasileiros. Se você for na França, é tudo brasileiro. Se você for na Suíça, a maioria tudo é brasileiro. Entendeu? Na África não, mas o resto a maioria tudo brasileiro. Estados Unidos, a maioria é brasileiro. Tem alguns americanos, eu estou dizendo da congregação. Das outras denominações, claro, tem igrejas enormes, com muitos crentes, com outros tipos de liturgia. E tem igrejas também que estão totalmente fora e, enfim, que são totalmente igrejas que estão cometendo heresias, fazendo seus cultos como shows, essas coisas aí. Entende, irmão? Porém, dentro de cada denominação dessa, será que não tem ninguém que Deus vai salvar? Será que não tem ninguém ali que tem desejo de salvação e que está vendo alguma coisa e que está percebendo alguma coisa? Julguem vocês mesmos. Agora, o Papa Francisco falou isso daí. Eu pergunto, isso aí o que é? Isso aí não é uma manifestação do anticristo maquiada, que parece uma bondade, parece um amor. Isso é uma coisa falsa, mentirosa, hipócrita e contra os princípios cristãos. Por quê? O Senhor Jesus Cristo mandou nós anunciarmos o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criação. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Está escrito isso. E agora? Você pode anunciar o Evangelho? Se eu estiver na rua, por exemplo, andando, e eu desejo de anunciar o Evangelho e cria uma lei que não pode ter esse proselitismo. E a pessoa se sente ofendida porque eu estou falando de Cristo para ela e ela já tem a sua religião. Se tem uma lei que é formatada, ou que é legalizada dentro de um estatuto, dentro de uma norma governamental, ela tem o direito de chamar a polícia e mandar me prender. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje nas denominações, congregação e outras e outras? O pregador, até eu aqui também, para mim não perder o canal da internet, eu tenho que falar com cuidado. Eu não vou dizer que não, mas só que eu falo a verdade. Então o pregador que está em cima do púlpito, ele tem que estudar a Bíblia para ter conhecimento além daquilo que primeiramente tem que ser a guia do Espírito Santo acima de tudo, para ele poder colocar as palavras certas, para não causar problemas. Porque daí ele tem uma válvula de escape. Em vez de eu chamar a pessoa de mentiroso, eu falo que ele cometeu uma inverdade. É a mesma coisa. Em vez de eu falar para ele estudar, eu falo, vai examinar. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, nós estamos caminhando realmente para a etapa final. Eu digo que nós já estamos próximos ao ano. Nós estamos no calendário judaico, que seria o calendário original, se bem que foi perdido 220 anos com uma mudança. Houve uma mudança também no calendário judaico. Então, em 2017, era 5.777. Nós estamos em 2024, né? Mais 7, 14 vai 1, 2.780 e alguma... 5.780, alguma coisa assim. Tá, irmão? Calendário judaico. Tá? O calendário que é o verdadeiro, para mim, é o verdadeiro calendário. O nosso calendário é o calendário gregoriano. Ele foi modificado e ainda houve um erro nesse calendário gregoriano. Tá? Um dia eu faço um vídeo sobre isso, não vai demorar muito. Mas em Israel também se usa o calendário gregoriano, por quê? Por causa do comércio com o Ocidente, por causa de aviões, de horário de voos, essa coisa toda. Mas o calendário religioso deles é esse, 5.700 e alguma coisa.
Mas como houve um erro, eu não posso dizer de quanto, que houve uma questão entre mudanças, quando Alexandre o Grande ele invadiu Jerusalém, um dos rabinos tinha tido um sonho que Alexandre ele ia invadir Jerusalém e que era para deixar e recebê-lo sem confronto. E Alexandre também, diz a história, isso diz a história, também teve um sonho. Então quando eles chegaram para invadir, para entrar em Jerusalém, não houve confronto, não houve briga. O povo recebeu aquele monarca, aquele imperador, Alexandre o Grande, de braços abertos. Ele ficou tão emocionado que ele disse o seguinte: ó, nós não vamos colocar os nossos deuses aqui, não vamos mexer com os deuses, com o Deus deles, e eu vou sacrificar ainda ao Deus deles. Falou assim. Isso trouxe, irmãos, um benefício para Israel naquela época, porque eles não ficaram sem cultuar ao Deus eterno, certo, irmãos? Porém, nessa época, um rabino ele resolveu marcar aquela data como uma data histórica, e então nisso houve uma perca de 200 e poucos anos. Eu não sei afirmar, eu não vou falar aqui porque eu não sou técnico nessa parte, eu sei só um pouco da história. Certo é que houve um erro no calendário, tem um erro no calendário, e esse erro, podemos dizer que nós já estamos chegando no milênio. Que milênio? De 6.000 anos. Agora, interessante, o Senhor Deus fez o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então seria uma ignorância minha dizer que o Senhor Jesus não está perto de voltar. E seria também uma ignorância minha dizer que ele vai voltar amanhã. Porque eu não sei, mas que está perto está. Porque nós já estamos entrando no 6º milênio, conforme o calendário considerado por Israel, que seria o calendário bíblico, ok? O calendário da criação, o calendário de Deus, o calendário quando Deus começou, fez Adão e Eva, pronto. Isso não quer dizer, mas encontraram ossos, não sei quantos bilhões, bom, isso daí é outra coisa, irmão. Eu estou falando do princípio daquilo que Deus determinou que tivesse vida para louvar a Ele. Estou falando de outras coisas, né? Eu acredito assim, eu acredito no Bereshit, que é o Gênesis, e ninguém tira isso da minha cabeça, eu acredito que está escrito aqui. Eu não sou evolucionista, eu creio no criacionismo, na criação divina, que o Eterno criou tudo. Então, quando foi criado, começou a marcação do tempo, porque para Deus não tem tempo, certo? Mas quando aconteceu isso, que Alexandre invadiu lá e foi bem recebido, não houve guerra, não houve confronto, foi festa. Ele mandou até oferecer sacrifícios, que naquela época oferecia, para o Eterno. Vocês estão entendendo? Só que houve uma mudança, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era respeitado naquela época ali. E o que ele fez? Ele pegou e falou, não, peraí, ele fez isso aqui para nós, então nós vamos marcar essa data como um memorial. E ali ele mexeu alguma coisa no calendário, onde se perdeu alguns anos, irmãos. Pode perguntar para um judeu aí que estuda, ele vai te explicar. Eu não sei explicar muito bem, porque isso é teologia judaica, é muito complicado. Né? Posso até errar em alguma coisa, mas o básico eu sei. Então o calendário judaico também tem algum erro na marcação. Então isso significa que nós já estamos bem pertinho de 6.000 anos. Se Deus fez o mundo em 6 dias, e cada dia pode ser 1000 anos, porque o tempo de Deus é diferente que o nosso, né, irmão? Imagine quando chegar no 7, que ele vai descansar. E quem é o nosso descanso? É Jesus Cristo. E o que está acontecendo aí? Ó? Perseguição contra quem? Contra o Evangelho de Jesus Cristo. E o que as pessoas não querem muito que preguem na igreja hoje? Eu tenho amigos que foram encostados ou chamados a atenção por estarem pregando o Evangelho. Eu estou falando a verdade. Mas que mal tem pregar o Evangelho? Tem outras pessoas que dizem que a Bíblia, o que tira dela é farelo. Como que uma pessoa pode falar isso? Então vocês tirem as suas conclusões e vejam, vocês mesmos, julguem entre vocês se eu estou errado.
Se isso que foi falado é correto. Se eu tenho liberdade para me estudar, eu estudo o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Certo? Eu não preciso... Ah, mas você é do ministério. Não pode por quê? Eu conheço irmãos. Eu vou falar para os irmãos. Eu vim de uma cidade... Eu quando era da congregação lá no Brasil... Tá, irmão? O ancião, quando eu era menino, que eu sou bem desde criança... Quando eu era menino, o ancião da onde eu congregava... Ele fazia curso teológico, irmão. Tá? E ninguém falava nada. Eu já acho que a teologia, irmão, é muito importante, não vou dizer que não, porém, existem linhas e linhas teológicas. Todavia, eu vou pegar aquilo que encaixa aqui dentro das Escrituras. Só que, se tiver alguma coisa que não encaixa, tem muitas teologias, se tiver alguma coisa que não encaixa aqui, eu descarto, porque a Bíblia é o meu carro-chefe. É a locomotiva que puxa tudo. Se tiver fora, aquilo aí para mim não serve. E também eu gosto de ver por motivos históricos. Porque é bom você conhecer. Essa parte de Alexandre, essas coisas todas, são coisas históricas. Então, irmãos, nós estamos vivendo já os tempos finais. Por isso que há essas federações, esses encontros interreligiosos, muitas das vezes ocultos, para que as pessoas não saibam. Tem algumas igrejas já que se manifestaram, que tem até vídeos na internet, etc, etc. Tem alguns pregadores que acham que isso não tem problema, isso é até útil, e buscam recursos dentro da própria Escritura para se justificarem. Todavia, irmãos, eu continuo naquilo que está escrito em Jesus Cristo. Que sirva de ensinamento para vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, para que esse vídeo possa alcançar uma relevância, porque a minha missão é anunciar o Evangelho e também despertar a todos os crentes que estão com desejo real de ser arrebatados e de herdarem a coroa eterna e de entrarem na nova Jerusalém celestial. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.